Boa tarde. É, Esse vídeo aqui é para ajudar aqueles que querem utilizar esse produto da Nestlé, o leite condensado, recheio e cobertura consistente firme. Eu particularmente, muito tempo atrás, eu comi um bolo indiano da Galeria dos Pães e tinha um recheio meio lembrava um leite condensado cozido. Endurecido. E eu não encontrava, né? Esse produto só vende na lata de 2,6 kg. Então eu procurei as receitas na internet eles também não ninguém ensinou, né? Eles falavam que a receita da gema, que se mistura com leite condensado, maisena e etc. E eu lembrava que a textura do doce, do bolo, tinha mais ou menos de um doce de leite, só que branco. Então eu procurei esses tempos na internet e achei esse produto da Nestlé. Então, assim, resumindo, né? Como utilizar ele cru? Você consegue comer com sorvete, tá vendo como ele é bonito, amarelo, brilhante? Só que é muito doce. É muito doce e acaba sendo enjoativo. É o gosto do leite condensado, só que endurecido. Era isso que eu precisava. Porque quando você vai fazer esse doce do bolo indiano, aí põe gema, mistura, enfim. Quando põe o creme de leite, tinha já feito a receita, vários tipos de receita com chocolate, para endurecer com chocolate. E quase cheguei lá. Aí eu deixei, né, e de lado. Depois eles pararam de fazer aquele bolo, aquele recheio, e colocaram um creme mais simples, que é o convencional aí que é encontrado na internet. Então eu queria passar, né, para aqueles que querem utilizar o produto ou para as boleiras que divulgam receitas na internet, que é importante. Às vezes demora para achar o ponto de uma receita. Então como que eu utilizei o produto? Eu separei ele, eu tinha esse frasco da Havana, 700 gramas, e esse aqui de castanho, 140. Deve ter em torno de uns 850 gramas de doce. 140 com 700. O que eu fiz? Coloquei nessa panela de inox e adicionei duas caixas de creme de leite de 200 gramas da Nestlé. Como é tudo da Nestlé, eu procuro não misturar muito. Se tiver, o que você tiver, você usa, né? Mas para não dar problema de, sei lá, o produto não reagir, enfim. Eu usei esses dois creme de leite para 840 gramas e misturei. Ele vai virar um mingau. Quando ele virar um mingau, eu separei essa parte, ó. Ó como ele ficou branco. Ele tá consistente. E só que eu lembrava que o doce, o bolo lá, tinha um dia que tava meio doce, que talvez lembraria esse aqui, que é o que vem da lata. Mas lembrava um chocolate. Eu já usei o chocolate Laca, branco. Ele amarela muito o creme. E o Galac, como é da Nestlé, eu usei para 840 gramas do doce, metade dá 400 gramas de creme de leite. Eu adicionei 80 gramas de Galac quando ele já estava já aquecido, né? Ele não borbulha, né? Ele aquece, ele não chega a ferver de borbulhar igual quando está fazendo um curau. E aí eu derreti o chocolate dentro do creme. Ele vai ficar um creme, um mingau. E aí eu deixei esfriando no banho-maria, né? Deixei esfriando. Depois eu coloquei nesse recipiente de plástico. Então o que acontece? Ele não é muito grande. Ele ficou mais ou menos o que eu lembrava, ou se não ficou o doce que lembrava, ficou um doce bem gostoso. Ele lembra quase que um pudim. É... Deixei na geladeira e em cima eu coloquei canela. Aí vocês podem fazer o bolo indiano e colocar ele no meio.
Agora a parte de cima do bolo, se quiser fazer o recheio tradicional com leite condensado mais fino, pode fazer. Que era o que eles faziam, né? Agora a parte do meio, ele fica... Tá vendo como fica como se fosse um curau? Aí você pode dar colocar, eu não tentei colocar, eu só tinha um Galac, não coloquei dois, né? Mas ele intensifica o sabor, né? Um sabor de leite ninho, é o que eu sentia lá, né? Um bolo bem gostoso para comer um pedacinho de manhã com café puro, sem leite, sem açúcar, porque o bolo já tem bastante açúcar. Então eu tô passando esse ponto que eu nunca vi ninguém passar na internet, tá? É uma receita quase que inédita aí. Eu só comi esse bolo na Galeria dos Pães e depois eles pararam de fazer. Tá vendo? O recheio fica bem denso, ó, ó. Fica bem saboroso. Vou experimentar um pedacinho aqui para descrever para vocês. É gostoso, você sente o gosto da canela, do doce. É mais aceitável pro paladar do que o jeito que ele vem. Agora, do jeito que ele vem, né? Se quiser fazer o recheio, também dá para usar. Outra forma que eu usei ele é com um pouquinho de sorvete. Tinha feito sorvete de milho. Você tira um pouquinho e mistura com sorvete e vai degustando. Então fica aí, né? 840 gramas do doce, recheio e cobertura consistente firme. É mais ou menos metade creme de leite, que é 400 gramas. Não adianta colocar muito creme de leite, senão ele vai ficar muito... Vai perder o sabor do leite condensado. E seria 10% do doce, né? 80% do Galac. De 80, ou se você quer colocar 160, que seria 2. Isso aqui eu encontrei no Extra. E eles falam que tem 20 gramas grátis, mas não tem nada grátis. É 80 gramas ainda. As coisas vão diminuindo o tamanho, o preço vai aumentando nos últimos tempos. Então fica essa proposta, né? Para uma chave de ouro. Fica uma delícia colocar. Eu não coloquei no bolo indiano, mas coloquei a canela, tá? Ó. Um abraço lá para a Galeria dos Pães. Faz tempo que eu não vou lá, mas esse bolo ficou na história. Não, nunca vi em nenhum lugar. Tem lugar que eles fazem um recheio muito açucarado. É um bolo caro, né, para fazer um recheio desse. Essa lata aí eu encontrei por 120, 130 reais, mas se for fazer o frete, acho que fica 150. No Mercado Livre tem dia de promoção até 200, né? Agora, se encontrar em outros lugares ou não encontrar por esse preço, é o preço que eu encontrei. E o ideal, né, se tiver alguém da Nestlé ou vendo esse vídeo, que possa fazer essa lata menor de 1 quilo. Porque você tem que abrir e colocar no produto, eles falam que dura até 15 dias. Então, às vezes a pessoa mora sozinho ou não quer comer todo aquele doce naquele período, né? Ou se divide com alguém, enfim. Mas o ideal é que tivesse o produto em menores dimensões, né? Tanto na lata pequena de 400 gramas como de 1 quilo, 1,2 kg. Então tá aí. Boa tarde, um bom domingo e faça para ver, né? Tá vendo, ó, a diferença, como sem o chocolate ele fica branco. Com o chocolate ele vai ficando um outro aspecto. Um pouquinho mais amarelado. Lembra um pouquinho o leite condensado, porque a hora que você adiciona o creme de leite para tirar o excesso de açúcar e cozinhar para tirar um pouco desse gosto de leite condensado, seria o leite condensado cru que vem na lata, ele perde a coloração e perde um pouquinho do sabor. Então, o Galac, né, é o mais sugerido aí, que é tudo deles, da Nestlé. É bom manter uma linhagem, né, de produto para não adulterar o sabor.
Boa tarde, bom domingo para vocês.